Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste de forma presencial e virtual pelos canais oficiais da Câmara de Vereadores. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Salmo capítulo 27, versículo 1. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem temerei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Solicito agora a senhora secretária que faça a leitura do expediente. Indicação de número 458/2025 a 459, autor Nicola Hilário Martins. Indicação de número 460 a 461, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 658 de 2025, autor Aldinei João Potelec. Requerimento de número 659 a 662, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 663, autora Giovana Vitor Mondardo. Requerimento de número 624 de 2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 665 de 2025, autor Márcio Darós da Luz, Gorete Mendes Correia Boroli, Marcos Soares Machado, Valdeci Bittencourt Amaral. Requerimento de número 666 a 667, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará o uso da tribuna o coronel Luciano Américo Fonseca de Souza, comandante do 28º GAC, Eduardo Mendonça, Fava dos Reis, coordenador regional do Grupo de Reencenação Histórica de Monte Castelo, Juliano Bittencourt Pazeto, membro honorário da Força Aérea Brasileira e integrante do Grupo Monte Castelo, e Ana Cláudia de Camargo Mendonça de Fava dos Reis, membro do Grupo Monte Castelo, aos quais decorrerão sobre a encenação histórica do primeiro tiro de artilharia em solo italiano. Desta forma, convido para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Então, novamente, boa tarde. É um prazer, a Câmara de Vereadores está recebendo o 28º GAC e o grupo responsável pela encenação de Monte Castelo. Hoje tive o prazer de rever novamente o videozinho, e quem acompanha ali é impossível não se emocionar ouvindo os relatos. Então, tenho certeza que vai ser uma tribuna livre especial. Desta forma, deixo à vontade os membros. Lembrando que nós temos 30 minutos, pode ser acompanhado pelo nosso cronômetro ali, que são horários regimentais, mas podendo também ser utilizado o tempo de vereadores que se dispõem o seu tempo. Então, uma boa tarde novamente a todos e fiquem à vontade. E o microfone está aberto para vocês. Boa tarde a todos. Seu Márcio Darós, o presidente da Câmara de Vereadores, pelo qual cumprimento todos os vereadores aqui presentes, nosso grupo Monte Castelo,
tanto nossos parceiros aí do 28º GAC. Então, como já vem sendo, já é de praxe, né, já vem sendo uma tradição aqui da nossa região, esse ano nós comemoramos os 80 anos, né, da Força Expedicionária Brasileira, que ela foi para a Europa combater o nazifascismo, e a gente, desde 2021, vem fazendo aí a encenação, né, do primeiro tiro de artilharia de campanha da Força Expedicionária Brasileira em solo italiano, né, como o 28 GAC, né, o próprio nome diz, né, GAC, Grupo de Artilharia de Campanha. Nós temos um material bem semelhante ao que foi usado da época, um material 105 milímetros. Né, o nosso material ele está em excelentes condições ainda, 100% do nosso material atira, né, real, até hoje. E a gente, esse ano, traz, né, a encenação que era em Nova Veneza, nas Casas de Pedra, porque até para se assemelha ao terreno, né, da Itália. E este ano a gente traz também, foi um pedido da prefeitura, né, da população, para que também naquele momento a gente trazendo para Criciúma, a gente está colocando nesse bojo também dos 80 anos os 100 anos, né, de emancipação de Criciúma, que é uma cidade que nos acolhe desde 77, né, então, são quase 5 décadas, né, presidente? Que a Criciúma tão bem nos acolhe, o 28º GAC, e o mínimo que a gente pode fazer, né, até como as várias parcerias que nós temos com a prefeitura, com a comunidade, mas o mínimo que a gente pode fazer esse ano é comemorar, né, esses 80 anos da FEB aqui na nossa cidade. Perfeito. Bom, presidente, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, presidente da Casa, os nobres edis, representantes aqui, especial deferência ao vereador Nicola, colega de outras atividades, e demais vereadores, Coronel Luciano, Eduardo, Ana Cláudia, é um prazer e privilégio estar aqui com todos vocês. Como o coronel já falou, nós cumprimos uma agenda que, para a nossa alegria, tem trazido todo um benefício para a nossa comunidade, quando eu digo comunidade, toda a região sul, que tem o privilégio de, por intermédio tanto do 28 GAC como do município, agora da Fundação Cultural, trazer uma experiência diferente, que é conhecer a história de maneira prática, enxergar o que foi feito pelos nossos pracinhas na Itália durante a Segunda Guerra Mundial de uma maneira muito particular, de uma maneira em que não existe ou que existe de maneira muito discreta pelo país. Em outros lugares do mundo, o Eduardo e a Ana Cláudia têm mais experiência do que eu nessas paragens, vamos dizer assim, é comum até nós encontrarmos reencenações históricas de batalhas medievais, de batalhas da Guerra Civil Americana, etc. E tal. E aqui no Brasil a gente consegue fazer isso e temos o privilégio de ter o apoio aqui do 28º GAC e do município, trazendo isso agora para Criciúma em comemoração ao centenário da sua emancipação. Lembrando também, né, coronel, além dos 80 anos da FEB, ainda temos os 150 anos da imigração italiana, que é uma outra conexão que fazemos com os nossos descendentes. Então, essa é uma pequena introdução e os cumprimentos aos demais, com palavras, colegas. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para divulgarmos o nosso evento. É uma satisfação tê-lo pela primeira vez aqui na cidade de Criciúma. O local foi escolhido com carinho, porque a gente queria um local que remetesse um pouco ao que a gente viu lá pela Itália. Esse evento, além do aspecto militar, ele também tem uma conotação por ser numa área rural. Na Segunda Guerra, a FEB foi composta de brasileiros militares, na sua maioria oficiais generais, oficiais superiores, oficiais subalternos, porém, os soldados vieram do povo, eram pessoas comuns que foram convocadas. Então, dos 25.334 homens da FEB que foram para a Itália, nós tínhamos pessoas de todos os rincões do Brasil. Notadamente, eu vou citar dois que devem ser conhecidos dos senhores. Nós temos um que foi herói, é considerado um dos 17 de Abetaia, soldado Iraci Luquina, de Araranguá, foi morto em batalha no dia 12 de dezembro de 1944, num dos ataques a Monte Castelo. E temos também
um outro assim é conhecido, o senhor Mondardo, que temos aqui a neta dele presente, ela conhece bem a história do avô. Pracinha então, Avelino Mondardo. Avelino Mondardo. Então, é para nós vermos que eram pessoas que vieram do campo, vieram da roça, do trabalho normal e que foram lutar na Itália pelos ideais de democracia e liberdade. Então, é muito satisfatório estarmos aqui hoje para compartilhar isso com vocês. Pode seguir, se querem passar as apresentações, encenações ali, fiquem à vontade. Só vou dar uma boa tarde a todos, agradecer ao presidente também pelo convite. Boa tarde a todos vocês. Só fazer um adendo, uma presença feminina, porque nós tivemos também as 73 enfermeiras que foram também lá para o Teatro de Operações na Itália, e muitas vezes esquecidas. Então, quando a gente pode, a gente lembra um pouquinho das nossas mulheres batalhadoras, 67 para o Exército e 6 para a Aeronáutica. Então, sempre que eu posso, faço essa ressalva, essa homenagem às nossas bravas 73 enfermeiras. Querem passar Eu diria que para a gente cair no ambiente de época, nós vamos passar um vídeo muito rápido para vocês situarem no momento que nós estaremos reencenando aqui em Criciúma na segunda-feira, dia 15 de setembro. Por favor. Ano de 1944. No século XX, em meio a um combate que definiu o futuro da humanidade, a Força Expedicionária Brasileira, em território italiano, aguardava sua primeira missão na guerra, enquanto o inimigo germânico já recuava e executava ordenada ação retardadora. Em meio à espera, chegou o dia aguardado, 16 de setembro de 1944. A artilharia brasileira recebe sua primeira missão: apoiar com seus fogos a progressão de um destacamento de infantaria da FEB e um pelotão de carros americano. Bem, o que vocês viram nesse vídeo é uma prévia do que nós tentaremos fazer na segunda-feira ali no Morro Albino. Só que vocês verão ao vivo a cores e vão sentir o barulho, o deslocamento de ar de um genuíno disparo de um obuseiro idêntico aos que foram utilizados nesse momento histórico da Força Expedicionária Brasileira. Bom, também aproveitando esse momento cívico de Criciúma e também copiando o que nós vimos na Itália, que para nós é um motivo de orgulho por sermos brasileiros e ao mesmo tempo um motivo de uma certa tristeza por não vermos o mesmo acontecendo aqui no Brasil, na cidade de Montese, que foi uma cidade que foi libertada numa batalha de 3 dias pela Força Expedicionária Brasileira, as crianças da escola local, elas aprenderam a cantar a canção do expedicionário em português, elas fazem bandeirinhas do Brasil e da FEB com canetinha hidrográfica, e todo ano tem um desfile naquela cidade, uma cidade pequena, em que eles cantam, na nossa língua, uma homenagem aos brasileiros. Por favor, o vídeo das crianças. Final, vai mirando, não fugir.
É uma cena bacana, porque não são crianças brasileiras, são crianças italianas, aprenderam a cantar para fazer uma homenagem aos brasileiros que foram lá libertar a cidade deles durante a Segunda Guerra Mundial. E pela primeira vez no nosso evento de reencenação aqui no sul de Santa Catarina, nós teremos crianças de uma escola da 4ª linha, que já estão ensaiando há algum tempo, elas vão fazer a mesma coisa que os italianinhos fazem, ou seja, cantar a canção do expedicionário, em português, obviamente, que é a língua delas. Então vai ser uma surpresa muito boa, muito agradável para quem estiver presente. É uma oportunidade que vamos ter, talvez, de iniciar uma nova fase na nossa educação, incentivando que as crianças participem de eventos históricos de maneira concreta, conhecendo um contexto diferente daquele que está restrito ao livro, ao material da internet, etc. Tal. É uma oportunidade ímpar. Aqueles que tiveram a oportunidade já de participar lá em Nova Veneza, como a vereadora Giovana já esteve lá conosco, alguns vereadores aqui que vejo também já nos prestigiaram, vão com certeza lembrar do que é a emoção que a gente experimenta lá, né? A movimentação que o Exército faz, a própria movimentação que o grupo de reencenação faz, e todos ficam envolvidos nesse espírito, naquele momento, conseguem ter uma fração da experiência que os soldados tiveram lá naquele momento e ter o privilégio de ver algo que é único, como a gente havia comentado anteriormente, né? Então, lembre-se de estar conosco e participarem, porque, de fato, é algo ímpar, né, Ana Cláudia? Queria deixar claro também que o Grupo Monte Castelo, só para a gente fazer um contexto, já está presente aí desde 2013, a gente veio lá de São Paulo, e a gente quer manter viva essa história dos nossos pracinhas, das nossas enfermeiras, que isso não seja esquecido. Hoje eles já não temos mais quase nenhum pracinha, né? Já estão aí com seus mais de 100 anos. As nossas 73 enfermeiras, a última faleceu aí agora há 2 anos. E muitos jovens, eu sou professora, né? A gente pergunta, muitos jovens não sabem, as crianças não sabem da história, dessa bravura, desse heroísmo dos nossos brasileiros. Saíram daqui do Brasil todinho, de todas as regiões do Brasil, estiveram lá em adversidades, com neve, em terrenos desconhecidos. Nós temos, se tiver depois tempo, um relato, o vídeo é um pouquinho comprido, mas a gente tem um pracinha Cabo Moreira que ele conta vários detalhes ali da ida dele até lá, como é que ele foi chamado, a luta dele ali, depois o retorno para casa. Muitos voltaram assim sem nenhum apoio. Então, e as nossas crianças desconhecem, né? Então, a gente quer deixar o recado que são brasileiros, são aqui da nossa terra, nossa gente, e, infelizmente, às vezes os heróis aí é turma, né, de BBB e outras coisas, Big Brother, e as crianças têm que saber. Um jogador de futebol e tudo mais. E depois, se a gente tiver um tempinho, a gente passa o vídeo. Sim, esse é o vídeo. João Batista Moreira, 2º escalão, 5ª Companhia do 11º Regimento. Minha mãe, ela ficava atenta ao rádio para ver, porque 7 filhos, né? Quando um dia, ela veio depressa, muito triste, que eu teria sido convocado. Me dando a notícia, eu falei, mãe, é isso mesmo, vamos topar, né? Me apresentei e tivemos um período de instrução, transferido para São João del Rei. Eu fui convocado pelo 10º RI. Fui para o 11, Rio de Janeiro, recebendo instruções. Aquela dificuldade financeira do Brasil era uma pobreza imensa.
mas nós aceitamos o sacrifício. Destruição. Estava arrebentado tudo em volta. Navios torpedeados, navios bombardeados com a ponta para cima virada, vários navios torpedeados aparecendo, aliás, bombardeados aparecendo uma parte só. E a miséria e a pobreza na rua já desejada. Fome, pedindo tudo. Um pãozinho, um pano, pelo amor de Deus. Não entendia nada, né? Ainda houve um caso. O nosso uniforme, que nós somos, o uniforme brasileiro, ele era da mesma cor do uniforme dos alemães. E quando nós lá fomos, houve caso até de italiano jogar pedra e vaiar, eles achavam que nós éramos prisioneiros alemães. Até que depois veio uma troca de uniforme. Lá, em Livorno, confesso que eu chorei. Ao desembarcar, o regimento formado, a banda musical do regimento, executando o hino nacional, hasteando a bandeira. Não aguentei. Chorei. Eu acho que o lado humanitário é um lado natural do brasileiro, né? É um lado que eu acho que é natural. Não tem nem ensinamento, porque vem normal, né? Ninguém nega um prato de comida a um faminto, né? O brasileiro, a gente tem que... Não é que eu tenha que defender o meu lado, mas teve um procedimento exemplar para o mundo. Para o mundo. Muitos e muitos casos do soldado com a marmita, tem um faminto ali a dividir. Não houve um máximo de respeito à população, às mulheres, às moças. Não houve, talvez, um caso de pilhagem, de roubar alguma coisa. Houve muito caso de colaborar. Uma peça de roupa já não serve, doava para um. Comida. Não, lembrando que o Brasil estava em guerra contra a Itália. Mas não houve guerra contra o povo da Itália. A gente tratava eles com todo respeito e ajudando naquilo que podia. Por isso é que eles gritam em praça pública: brasiliano liberatório. É um dos exércitos talvez melhor do mundo. Mas era um pessoal terrivelmente bom, o melhor, maravilhosamente como exército. Eles, técnicos, muito técnicos, e valentes também. Porém, quando aprisionados, viravam uns cordeirinhos, mansinho, bonzinho, né? Eu não posso dar a foto certa do que diziam, mas era normal. Só o indivíduo anormal, meio doido, é que não tem medo. Nós tínhamos esse caso lá. Sujeito que às vezes o inimigo está vendo a gente e ele me mandava palavras para eles assim, sabe? Quer dizer, que era considerado meio doido, porque fora disso todo mundo tem, viu? E o que o senhor pensava O padre foi lá e o sexto RI parece que desceu com fome de cima deles, viu? Atacando de todo jeito. Sexto RI de São Paulo. Aí ele foi autorizado, foi no comando alemão, ficou detido, levando a proposta para evitar a mortandade, porque a divisão deles estava totalmente cercada e o brasileiro estava em cima.
Para evitar muitas mortes, ele propunha, pedia para eles se entregarem. Veio uma comissão de 2 ou 3 oficiais superiores ao comandante do 6º RI, coronel Nelson de Mello, e propondo a rendição. O coronel aceitou, impondo incondicional. Eles pediram tratamento para os feridos e alimento para os prisioneiros. Foi aceito, iniciou o desfile, fazendo um monte de material, arma e tudo ali. O último foi o general Fletter Pico, comandante da divisão alemã. Tirou a arma, entregou para o general Falconieri nosso, dizendo que com aquele ato estava evitando muitas mortes de lado a lado. Nós fomos desmobilizados em Nápoles, e nós não sabíamos. Nosso certificado foi feito em Nápoles. E chegando lá, nós, com a roupa do corpo, nem passagem recebemos, porque nós não pagávamos passagem. Vai embora. Quem quer ficar? Quem quer ficar ali? E chegou perto de mim esse capitão, que era meu amigo, autor de uma palestra na véspera. Disse: você não gosta do exército? Eu falei: gosto muito. Fiz tudo o que eu pude da melhor forma. Mas, conforme o senhor falou aqui, vamos bater pela liberdade, vencer ou morrer. Nós já vencemos, não morremos, e eu quero essa liberdade. 3 ou 4 anos longe de casa. Aí ele me deu um abraço, parabéns, agradeceu. E nós fomos para casa. Todo mundo acreditava, o homem que foi a uma guerra, todos voltam doido, louco, neurose de guerra, todo doido. Então a gente era muito bem recebido na base do sorriso, batidinha nas costas, trabalho nenhum, com medo do sujeito ser doido. Eu assisti enterro de companheiro nosso, de chinelinha de dedo, camisa toda rasgada, barbado, magrinho. Quando desceu o caixão do companheiro, com duas condecorações. Da melhor qualidade. Gritar: viva o nosso Brasil! Quatro, 34 anos depois, quando acabou toda aquela raça que dominava o Brasil, nós fomos então amparados. Estamos hoje bem amparados, né? Recebemos, todo mundo recebe como tenente. Não, apelido. É apelido. Não tem nada disso, não. O herói é todo aquele que faz mais do que o dever. E eu cumpri o meu dever. Por isso não sou. Nós temos, por exemplo, herói. Sargento Marques Wolff Filho. Esse é total. Tivemos muitos em menor escala. Esse é. Morreu lá. Morreu aqui. Terminada a peleja, eu não gostei, não achei muito fraco, porque fraco sou eu. Não, você é um herói sim, é um orgulho pra gente, hein? Não, a gente...
muito bem com a família, tudo organizadinho, tá, com o passaporte pronto para ir lá para cima. Ou para baixo, né? Sei lá. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o cabo João Batista Moreira em 2015. Eu e o Eduardo estivemos ali na Itália em abril, né, nessas festividades ali dos 70 anos do fim da guerra, até aquele filminho das crianças. Eu estava até meio tremido porque eu tinha filmado as crianças. O cabo Moreira andou no carro comigo, falando de vários lugares ali por onde ele esteve, em Montese, Monte Castelo, Pistoia, todos os lugares, e dá assim uma emoção muito grande, né, de vê-lo e de toda essa trajetória. Então a gente queria deixar também esse registro dessa homenagem, o que eles passaram, né, essa dificuldade. Ele contou muitas histórias, né, então até também tem um dia lá do leite também, do mingau, né, que eles acabam distribuindo para as crianças e para os idosinhos, para os velhinhos que estavam passando fome. Como ele bem disse, a Itália estava até se rendendo ali no final, mas eram os inimigos também no começo. E eles distribuíam, eles contavam que outros soldados, tipo ingleses, tal, escondiam comida para não repartir, mas o brasileiro, sim, sempre apoiando, ajudando, acolhendo. E a gente queria, assim, então, que os nossos jovens, nossas crianças, os brasileiros não esquecessem dos feitos deles, as nossas enfermeiras também. E se tiverem oportunidade algum dia de irem até ali, aquela região, né, de Montese, que ali foi totalmente libertada pelos brasileiros. O 5º Exército Americano não estava ali naquele local, foram os brasileiros. Então, nós somos muito bem recebidos quando a gente pode ir até ali. Nós temos um grande amigo italiano, Giovanni Sulla, que nos recebe sempre. E como heróis, nós tivemos a oportunidade de estarmos fardados também com essa roupa da FEB, né, para uma homenagem. E nas cidades que nós passamos ali, nós éramos aplaudidos, né, pelas homenagens, chamados de Brasiliano Bravo Liberatore, né? Então, isso é uma emoção muito grande e nós agradecemos bastante pela oportunidade. Esperamos todos na segunda-feira para essa grande reencenação histórica aí do batismo de fogo, que possam ir aí muitas pessoas. Esses 100 anos também, os parabéns para Criciúma, os 150 anos também da vinda dos italianos aqui para o Brasil, e eu passo a palavra para os meus colegas. Como a gente viu no vídeo que passou agora, nós temos a concentração de diversos ensinamentos, muitas coisas que podem ser exploradas de história e de exemplos, de bons exemplos, nessa atividade que vamos concentrar lá no dia 15. Então, que todos possam ter a oportunidade de estar lá conosco. Aqueles que não puderem, mandem os seus familiares, os seus amigos, estejam lá prestigiando a quarta linha, né, presidente? E, obviamente, que não é só da quarta linha, de toda a cidade de Criciúma, de todos os que estão na região, estão nos assistindo, inclusive, estão convidados para estar lá conosco e viver essa experiência. Doutor, só corrigindo o tempo, nós temos o tempo cedido da vereadora Giovana Mondarno, nós temos o tempo da vereadora Gorete Buaroli, nós temos o tempo deste vereador, do presidente, nós temos também o tempo do vereador Ademir Honorato, do vereador Aldinei Potelec, do vereador Toninho da Embralite, vereador Antoninho da Embralite, do vereador Neri Xavier, do vereador Daniel Formentin, do vereador Neto Ugione. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu deixei alguém, eu acho que foram 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 tempos. Nós temos vereador que já estão inscritos para falar. Eu acho que a gente poderia ouvir os vereadores e depois você já complemente e a resposta, pode ser? Então,
Por ordem, a vereadora Giovana Mondardo fará o uso da tribuna. Senhor presidente, de maneira muito especial, cumprimentar os nossos convidados, público presente, quem também nos acompanha. Quero falar um pouco aqui da história que me cabe, que passa pela minha família. Quando muito nova, quando criança e com memórias ainda muito vivas da presença do meu tio-avô, tio Avelino Mondardo, que morava lá no Costão da Serra, e que frequentei muito a casa dele, e lembro, estava agora falando com a minha mãe, tentando rememorar algumas histórias, né, e que para ele foram muito dolorosas e que essas lembranças o faziam sofrer muito. Voltou absolutamente bastante traumatizado desse episódio da passagem na guerra, mas também muito orgulhoso e com uma família que celebrava muito a vida dele. Tio Avelino foi essa figura que, assim como outros cobras fumantes, que assim eram conhecido esse grupo, né, que a cobra vai fumar, porque de fato é uma alusão a essa expressão brasileira, né, e por isso o símbolo da cobra com cachimbo, e que vai à Itália lutar contra o nazifascismo e o autoritarismo e, sobretudo, o culto à personalidade, o culto ao totalitarismo, combater de fato Mussolini na época. Imagina só. Acho que a expressão um pouco do que a gente precisa fazer, vereadores, aqui é rememorar a nossa história. E a FEB tem muitos representantes criciumenses e catarinenses que lá estiveram lutando contra o retrocesso, lutando contra o fascismo, o nazismo, que explorava e adentrava de maneira muito profunda a Itália naquela época. Então, faço aqui os votos de que essa celebração seja muito celebrada, divulgada, presidente, porque é uma parte muito significativa da nossa história e que, por vezes, passa despercebido. Então, quero celebrar aqui em nome da minha família, agradecer também por rememorar essa história e dizer que a gente está à disposição, sempre para enfrentar aquilo que avança sobre as nossas liberdades, aquilo que avança sobre justamente o que é autoritário, o que é odioso, que a gente não precisa mais reviver. Obrigada. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Boa tarde, Eduardo, Ana, Luciano, nobre advogado. É um prazer receber vocês aqui. No mandato que eu fiz de 17 a 20, eu, todos os anos, em abril, trazia e fazia algumas... Inclusive, vocês vieram aqui umas 2 vezes, né? Então, é apaixonante em ver lá em Montese. É um lugar que eu quero ir, eu ainda vou lá. Isso eu prometi para mim. Eu vou lá nesse local... Nesta época mesmo de comemoração, eu quero ir lá. E a gente sempre... Às vezes eu fico embargado, me falta assim, porque a gente sente esse amor que aquelas pessoas sentiam, né, na época e hoje ainda vendo aqueles cânticos ali, né? Parabenizar vocês por, né, sair de São Paulo, vir para cá e realmente encarnar e né, praticar essa história, né, dos cobra fumantes, como dizer, né? Isso faz assim até a gente pensar um pouco mais, né? De repente, por que não, como o amigo aqui também está começando a participar, né? Eu estive passando o Jeep dia 7 lá, disse, mais do grupo, né? Então, já tem alguns, então isso é bacana, então, que isso que se envolva e traga mais pessoas para este, né, esse grupo de vocês aí. Eu faço a minha reverência, né, a esse entusiasmo de vocês, ao 28º GC também, Coronel Luciano, que sempre abrem muito as portas para a comunidade em geral. Eu fui muitas vezes lá, não só como vereador, também fui 2 vezes, participei como soldado por um dia lá, um final de semana, coisa bacana, tenho 2 placas com meu nome lá, também no quartel. Então, assim, a gente fica lisonjeado, primeiramente, em ter o 28º próximo de nós. Tudo bem que veio para cá na época, né, por causa do próprio
terror que tinha daqueles sindicatos demais que tinha na época, né? O Brasil estava, né, muito forte, aquelas coisas ruins que eles estão andando por aí. Mas então, só para parabenizar vocês, dizer assim, continuem firmes, a gente vai estar sempre participando, e dia 15 já deixo falar que não vou participar das comissões e vou estar lá com vocês. Estão lá na minha terra, o meu amigo está por ali também. Um abraço, obrigado e sempre bem-vindo. Com a palavra o vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, ouvi atentamente e me lembrava as contradições. Daquela época, o Brasil ele mergulhava na ditadura do Estado Novo. E os nossos soldados foram buscar a liberdade e lutar contra o nazismo e o fascismo. E a ditadura do Estado Novo, algumas ideias e o centro do governo do Getúlio, se a gente for olhar, algumas alas, elas tinham uma certa simpatia ao fascismo e ao nazismo. E a ida dos nossos soldados, né, e a volta deles com esse ideal de liberdade, ela acabou com o Estado Novo, as pressões. A população, ela falou, a gente não quer o autoritarismo, porque os nossos soldados foram lutar pela liberdade e a gente vive o autoritarismo. E o Brasil, o senhor presidente, ele foi levado à guerra por uma injusta agressão. A Alemanha, acredito que em 1942, atacou alguns navios na costa, e o governo Getúlio, que estava em cima do muro, foi obrigado a declarar a guerra em agosto de 1942. E essa a reflexão, senhor presidente. E os nossos pracinhas, eles ficaram à margem da história. E a pensão, né, e o reconhecimento do Estado brasileiro só se deu em 1990, com a pensão. Até em 67, começou a se discutir, mas os pracinhas, eles foram relegados à marginalidade. E é isso que a gente não pode acontecer e deixar acontecer aqui no nosso país. Os nossos heróis, aqueles que lutam, senhor presidente, pela unidade nacional, e o Exército Brasileiro, ele tem um papel de fundamental importância, porque ele faz parte da história do Brasil, né? Há alguns historiadores que dizem que a Igreja Católica, as Forças Armadas e a Coroa, elas fazem parte dessa identidade nacional do nosso povo. Encerro as minhas palavras, senhor presidente, fazendo essa reflexão. E é isso, as contradições, senhor presidente, do nosso país, e é sempre bom a gente lembrar os nossos heróis, aqueles que deram a vida. A imprensa, à época muito elitizada, ela via os soldados e comparava, senhor presidente, os nossos soldados a animais, dizendo, isso não vai dar certo. E os jornais falavam, olha, vai ser um vexame. A cobra, ela tem que fumar para dar certo. E deu certo, senhor presidente. E o Brasil, ele entrou, senhor presidente, para a história com esses homens simples, na busca da liberdade de um mundo que vivia em trevas. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, e viva aos nossos pracinhas, às Forças Armadas e o nosso país, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Com a palavra, a vereadora secretária, vereadora Gorete Boroli.
Boa tarde, senhor presidente, ao pessoal, o 28º GAC, ao Juliano Fraceto. Eu nunca fui muito ligada a essa história, mas em 2022, a Rosali De Luca Pizzolo era presidente desta casa. E ela foi convidada a participar lá na Nova Veneza, na Casa de Pedra, da encenação. Depois daquele dia, eu fiquei encantada com o que eu vi lá e comecei a estudar a história por causa daquela apresentação que lá vocês fizeram. Quem nunca participou, se alguns vereadores aqui não participaram ainda, vão. Vocês vão, o cenário da impressão que a gente está lá dentro da história. É um cenário muito bem feito, muito bem conduzido, e até depois eu fiz alguns filmes, e eu mostro de vez em quando para algumas pessoas, e a gente vê quão dedicação tem essas pessoas que foram pracinhas e que até hoje trazem a história à tona nesses anos todos. Então, eu deixo aqui o convite, quem nunca foi ver o teatro, é um teatro, né? Muito bem montado, vão lá no Morro Albino, vai valer a pena, e, se possível, leve algum jovem com vocês. Assim como eu fui lá e comecei a me interessar pela história, tenho certeza, se algum jovem, alguma criança for lá, vai começar a se interessar mais também pela história dos nossos pracinhas brasileiros. Parabéns para vocês. Obrigada, presidente. Ok, mais algum vereador? Quando eu comentei aqui que seria emocionante cada vez que a gente veja um relato de realmente quem viveu tudo isso e não ter o reconhecimento, né, comandante? É difícil a gente realmente não se emocionar. Hoje, nos tempos de hoje, onde tudo está mais fácil, imagina isso há 80 anos atrás, o que passaram, tanto com a viagem de navio até lá, quanto o que enfrentaram. E aí a gente ouvindo o testemunho que aqui de vereadores, eu acho que eu e o Juarez que servimos, mais algum vereador serviu? Acho que não, né? Mas a gente ali dentro, mesmo sendo recruta, soldado, a gente veja as barbaridades, e hoje na televisão também a gente vê muito crime de guerra, né? E eu vi o testemunho dizendo o respeito que o soldado brasileiro teve com o italiano, era para ser inimigo deles, porque foram para lutar contra o povo italiano. E realmente, hoje o carinho, quando a gente vê essas crianças, porque realmente teve o reconhecimento pelo respeito que o soldado brasileiro teve com o próprio povo. Então, claro que nos orgulha, me enche de orgulho por ouvir isso da história dos nossos soldados, e com certeza tem que ser relembrado, e um momento muito importante realmente de fazermos parte dessa encenação, de acompanhar a encenação no Morro Albino na segunda-feira. Iremos decretar ponto facultativo na segunda-feira até às 5 horas, continuaremos com a nossa sessão, mas sim, todas as comissões de segunda-feira estarão suspensas justamente para que todos os vereadores e assessores possam estar acompanhando essa encenação e divulgando, sim, para que as nossas crianças, eu já avisei em casa para a esposa, digo, olha, dia 15, o meu filho ele não vai para aula, mas ele vai acompanhar, porque eu tenho certeza que as nossas crianças, elas precisam de ter e conhecer as nossas histórias. Eu estou com 50 anos, eu passei pelo quartel, mas eu aprendi muito depois que eu conheci esse casal. Tive a oportunidade de ir lá na praia, são amigos em comum de uma pessoa muito próxima a gente, e passamos um domingo e ela contando as histórias, o que viveram lá na Itália e o reconhecimento daquelas crianças. Então, nos emociona bastante. Até fui convidado para os 80 anos para a gente estar lá na Itália, mas resisti um pouco pela questão de andar com o asa dura, como diz meu vice ali, e a viagem, assim, olha, vamos realmente, assim, olha, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Mas depois, conversando ainda com o vereador Ademir, que tinha um sonho também, e
Claro que poderíamos estar lá conhecendo essa cidade, de repente até uma cidade irmã da Itália sendo nossa aqui de Criciúma. Por que não? De a gente alinhar e trazer essa proposta, porque isso emociona. E essas crianças vão estar levando isso por muitos e muitos anos. Então, era o que eu queria deixar, o recado. Temos 16 minutos ainda. Vocês podem ficar à vontade. Senhor presidente, podemos montar uma comissão e irmos todos lá para a Itália, nesses lugares aí, no mês de abril. Todo ano tem sempre uma reencenação. Claro que cada 10 e 5 anos é uma festa muito maior, mas todos os anos tem. E aproveitar o espaço também, como nós dois viemos de São Paulo, queria deixar claro que sempre somos muito bem recebidos aqui em Criciúma, lá no Rincão também, com todos os amigos nos apoiando, o quartel, o comandante sempre dando um grande apoio para nós, a prefeitura agora também junto conosco, a Fundação Cultural. Então, aqui vocês abriram as portas também para nós. Então, deixar assim, se esquecemos de alguém, né? Depois Juliana me lembra, então, o agradecimento, mas a acolhida a nós também. 2 paulistanos que chegaram aqui, então, deixar claro que aqui o sul de Santa Catarina nos acolheu muito bem e que o nosso grupo, né, Juliano, está aumentando. Exato. Né? A gente está conseguindo para não deixar essa história morrer e a cobra continuar fumando. O grupo está aberto aí para os interessados que queiram se agregar a essa epopeia de praticar a história, né, no dia a dia, porque não é fácil. Eu digo que não é fácil porque sozinho nós não faríamos nada, se não fosse o Coronel Luciano no 28 de AC, se não fosse o Poder Executivo, o Poder Legislativo, a Fundação Cultural, enfim, todos que se envolvem para que isso seja possível. É claro que a gente está sempre incomodando o coronel, né, coronel? Está sempre, vamos arranjando trabalho extra lá para os amigos, mas como faço aqui uma referência ao que a vereadora Goretti citou, é uma alavanca para um estudo, para um conhecimento, que, como a vereadora bem lembrou, uma grande oportunidade para as crianças. Quantos que talvez sequer saibam disso? Tem lá uma pincelada no seu currículo, etc. e tal. Vão ter essa grande oportunidade de participar e conhecer, né, Ana Cláudia? Isso. Juliano, um agradecimento também a essas professoras que estão ensaiando as crianças, a Secretaria da Educação daqui, lá do Rincão também, eles vão mandar crianças no dia do evento, já consegui ali com a secretária Jussi também, que mandasse um ônibus com as crianças. E ali do Morro Albino, acho que você tem um agradecimento especial do pessoal ali, da comunidade que está ali nos acolhendo, nos recebendo. Sim. Não sei se o comandante quer... todos, me foge agora o nome, Ana Cláudia, me colocasse em saia justa agora, mas enfim, o pessoal que cuida de toda o salão paroquial, todo aquele espaço que tem ali, né? Como a vereadora falou, o cenário que nós encontramos lá em Nova Veneza vamos ter agora a oportunidade de encontrar um cenário tipicamente aqui da nossa cidade, e a oportunidade de levar isso, quem sabe, com o apoio aqui da Casa Legislativa, para um calendário anual, uma oportunidade do município colocar isso em prática todos os anos, incentivando a cultura, incentivando a educação, para que todos tenham isso para sempre, essa alavanca que a vereadora Goretti colocou aqui, né, de aprendizado. Certo, presidente? Certo, coronel? Eduardo, Ana Cláudia. Senhor presidente, então, a gente quer agradecer, né, o 28º JAC agradece o presidente, os vereadores, por ter aberto esse espaço, né, então... Não é comum abrir muito espaço, né? Então, quando abre, a gente tem que realmente aí agradecer. É bom a gente frisar o trabalho que o 28º JAC faz também, né? A gente sempre fala que o Exército Brasileiro, o 28º JAC, a gente sempre trabalha entre 2 vieses, né? O braço forte, né? Que é soberania, né? O treinamento para o combate, combater os crimes transfronteiriços e ambientais, e a mão amiga, né? Uma amiga na hora de ajudar, na hora de poder ajudar a população com enchente, algumas calamidades, né? Temos um projeto grande com a prefeitura, que é o hino das escolas, alguns vereadores, né, sempre estão conosco lá. Toda segunda-feira a gente vai com o prefeito, com a parte do executivo lá em cada escola municipal, né, cantar o hino. Então a gente vê realmente o grande trabalho que é feito, né, no Poder Executivo, Legislativo, em prol aí das nossas crianças, em prol aí da nossa juventude. E fazendo esse link aí é sempre bom, né? Nossas crianças. A gente vê que Santa Catarina é um estado
bem diferenciado dos demais, né? Eu pude morar em alguns estados aí no Brasil, a gente vê que realmente Santa Catarina está um sarrafo bem maior, né? Então isso aí começa da base, então um grande trabalho, né, que os nossos poderes aí, executivo, legislativo e judiciário fazem aí em prol aí da nossa nação, em prol do nosso extremo sul catarinense. E convido os senhores, né, senhoras e amigos para estarem conosco lá próxima segunda-feira, dia 15, lá no Morro Albino. A partir das 14 horas inicia, mas se quiser chegar um pouco antes, a gente também agradece. Vamos estar fazendo, nosso grupo Monte Castelo, né, vai estar fazendo no Salão Paroquial uma amostra de material que eles têm, né, da época. Nós vamos estar explicando também, e para 14 horas aí está iniciando o evento. Agradeço mais uma vez a todos os senhores e deixo sempre aí o 28º GAC, portas abertas para todos os senhores aí. Muito obrigado. Sobre o evento, uma coisa também que a gente quer que todos que estejam lá sintam, é uma coisa chamada orgulho de ser brasileiro, porque ali nós vamos ver uma reencenação de um fato histórico que ocorreu. A gente tem o costume de ver filmes de guerra, ver todo mundo, os heróis, aquilo tudo, mas ninguém se lembra de que nós temos os nossos heróis verdadeiros e heróis que vieram da população comum, pessoas simples que foram lá e mostraram o seu valor. Então, é até aquilo que a gente sente quando vai na Itália e passa lá, que os italianos chamam Brasiliani, Liberatore, se fala, puxa, que planeta que eu estou. Eles estão me cumprimentando, não me conhecem, por quê? Por algo que brasileiros, que a maior parte deles já faleceram, foram lá, lutaram, morreram e libertaram a terra deles. Então é um motivo de orgulho para nós isso. Nós temos que enaltecer o orgulho de sermos brasileiros, desse país que nós moramos, um país que nós queremos que desenvolva, que todo mundo viva bem. Ou seja, a nossa nação tem o seu valor e nós temos que valorizar isso, todos juntos, cada um no seu papel. E é isso. Obrigado. Deixo agradecimento a todos os senhores pelos tempos cedidos para nós, foi bem importante. A gente passa aqui as coisas, acho que deu para perceber aqui com emoção, né? Aquele vídeo daquele Cabo Moreira sempre me emociona. Espero ter levado aí para os senhores também alguma coisinha, despertado ou algo mais. E agradecimentos profundos. Obrigada. Até alguns meses atrás nós tínhamos menos de 40. Santa Catarina é um só, né? Eu acho. No Brasil inteiro. Não, Santa Catarina é um, né? E hoje eu estava verificando as mensagens no celular de grupos que a gente participa. Entre hoje e ontem faleceram mais 2, um com 105 anos, lá do Espírito Santo, e o outro era de Minas Gerais. O senhor de Blumenau, lembra o nome dele? Só ele está vivo agora, catarinense. É o Hugo Felisbino, não é isso? Hugo Felisbino. Só um catarinense ainda. 103 Camboriú. ou 104 anos. Tem essa peculiaridade, eles foram bem longevos, né? Muitos ficaram centenários aí, como o nosso município aqui, né? E infelizmente a linha do tempo não tem jeito, né? Eles vão ter que partir, como disse o Cabo, ou para cima ou para baixo, em algum momento eles vão partir, não tem jeito. O vereador, faça uso da tribuna para ficar gravado, senão não... Quando a gente fez lá esse Soldado por um Dia, primeira vez, no 28º, foi uns quase 20 anos atrás, mais ou menos, o Exército fazia aquelas manobras, e usam ainda lá em Carazinho, Butiá, né? Ainda tem, né? Não, a gente faz agora em 3 Barras. 3 Barras. Paraná. Isso. Mas já tiramos lá em Butiá também. Em Butiá. Então, lá eles fazem é fantástico, né? Os lobuzeiros, às vezes, 20, 30 quilômetros atrás, o tiro passando por cima da gente, é um negócio fantástico. E nessa oportunidade lá veio um ônibus, tinha mais ou menos uns quase 25 ou 30 dessa turma. Foi um evento que fizeram aquela vez lá, muito bacana. Então naquela época tinha uns 20 e poucos, eu lembro assim, aqueles velhinhos e tudo mais, um general, um japonesinho, que era o que mandava o país todo, eu era uma pessoa pequena, ele era bem menor. Então assim,
Então estão fazendo lá naquela região de Carazinho ainda. Agora, né? Não, agora a gente faz em 3 barras. 3 barras. Então até comenta um pouquinho sobre esse treinamento de vocês, já que tem mais 6 minutos aí para nós, para o povo saber. Pode comentar sim. Ligar o microfone. Só para frisar, aproveitar o vereador e deu esse gancho para a gente, né? Vender um pouco o peixe, né? Nosso trabalho é a parte da artilharia de campanha, né? Então é aquela arma que ela apoia o combate, uma arma de apoio que, resumidamente, ela dá o apoio de fogos ali à infantaria e à cavalaria que avança no terreno. Foi o que aconteceu, né, em 16 de setembro de 44, lá na Itália, onde, né, a artilharia, o primeiro tiro, deu apoio ali ao regimento de infantaria contra ali os alemães. Nós temos um material, né, o material é praticamente idêntico ao material da época, né, então, cujo alcance hoje gira em torno aí de 11 quilômetros, né, o nosso alcance máximo aí do nosso material com alcance útil aí girando em torno de 9,5 km. Então a gente tem todo um trabalho, né, artilharia de campanha. A gente atira, do local que a gente atira, a gente não vê o alvo, então é um tiro indireto, que a gente chama, né? Normalmente a gente atira de uma contra-encosta, então ela dá a volta na encosta e cai no nosso alvo. Para isso, né, a gente tem todos os subsistemas, que é a topografia, central de tiro, a linha de fogo e fazendo a interface delas, comunicações. Então hoje a gente forma o soldado do 28º GAC, forma os quadros nesses 4 subsistemas, né? Hoje, né, o pessoal já está capacitado, o recruta que entrou esse ano em março, ele hoje já tem condição de realizar o tiro real. É o que nós vamos fazer agora, em final de setembro, lá em 3 barras. Nós vamos, mais ou menos com 200 homens para lá, realizar esses tiros aí. Artilharia, né? É bom frisar também, a gente não, né, presidente? A gente atira real, né? É um tiro real, então não tem festim na artilharia. Então, nossos tiros que a gente atira, vamos atirar lá com os recrutas, já formados esse ano em condições, né, de executar qualquer missão real aí de artilharia de campanha. O vereador Juarez fará uso da palavra e também doará o seu tempo. Tive o privilégio e o prazer de estar em 3 barras como motorista. Não estava na artilharia, mas como motorista mais vi o tiro iluminativo à noite. É um tiro muito bonito e realmente o soldado chega lá preparado para ir para a guerra. Boa noite, presidente, os nossos convidados, coronel, público que nos assiste de forma presencial e através das redes sociais. 28 GAC fez parte da minha história, do meu crescimento como pessoa. Estive lá na condição de cabo EV, comandante, e também presenciei esse treinamento em 3 barras, né? 3 barras, Paraná. Na condição, a minha QM era comunicações, então eu ficava num local muito privilegiado assistindo, né, os tiros, e realmente foi muito, muito bacana aquele período. Então, mas referente à ação que vocês vão fazer, é extremamente importante, até porque trazer a memória e dar valor realmente para os nossos heróis. Pessoas que a gente precisa estar fomentando isso, passando para as próximas gerações. Quem foram as pessoas que fizeram esse enfrentamento? E em relação a essa atitude de fazer esse teatro, né, para poder trazer aí a história e de uma forma educacional também, como a própria vereadora Goretti falou, e eu lembro que no tempo de 28 GAC, o que mais me impactava é quando a gente saía fora do quartel, na condição de soldado, quando a gente saía fora do quartel para poder fazer as ações, para poder ajudar a cuidar do Banco do Brasil quando tinha alguma ação ali, quando o próprio desfile de 7 de setembro e as outras ações que a gente fazia humanitárias, e isso era muito marcante, e acredito que para os soldados que estão lá hoje, que vão participar desse evento, também vai ser algo que para eles vai ser muito gratificante e impactante para a vida deles. Então, mais uma vez, parabéns, e estaremos lá no Morro Albino para prestigiar.
Então, Coronel Luciano, Eduardo, Ana Clara, Guilherme, nós temos 5 minutos para as considerações finais. A palavra está com vocês. Já deixo aqui os meus agradecimentos em nome de todos os vereadores a esta casa de portas abertas para estarem recebendo. É um orgulho para nós e a gente novamente fica feliz porque, não sei se o doutor Juliano é natural de Criciúma? Presidente, não sou natural de Criciúma, mas estou aqui desde 1983. Já estou bem, com bastante carvão nas veias já. Então, olha, tem. Não, mas então, olha que interessante. São Paulo, Minas Gerais e Tubarão. Legal. Isso nos deixa. Eu já questionei muitos militares, porque após a reserva optam pela nossa cidade de Criciúma para consolidar suas famílias. E eu pergunto para eles, vocês conhecem o Brasil inteiro e optam pela nossa cidade porque tem realmente algo diferente. Nos deixa muito orgulhosos e felizes. Mas não quero tomar o tempo de vocês, temos 3 minutos e meio para as considerações finais. Presidente, aproveitando que o seu comentário sobre termos paulistas, mineiros, tubaronenses, um fato interessante da FEB também, que é motivo de orgulho para nós brasileiros. A FEB, como eu disse, foi formada de pessoas de todas as partes do Brasil. Então, nós tínhamos lá, no conjunto dos soldados, tínhamos o branco, tínhamos o negro, tínhamos orientais, tínhamos japoneses, tínhamos muitos que eram filhos de italianos e alemães, sabiam falar a língua, que estavam lá. E teve um episódio interessante que os soldados americanos, os americanos que lutaram ao lado da FEB, ali eles tinham uma divisão que era a 92ª, que era uma divisão somente de homens de cor. Ela era totalmente segregada do resto do efetivo. E alguns americanos chegam lá, mas eu estou vendo aqui, vocês não separam, o que vocês estão? Nós somos todos separados. Daí alguém virou para eles e falou, olha, nós não somos separados, nós não somos brancos, negros, orientais, nós somos brasileiros. E o americano ficou com aquela cara de tacho. Então é uma lição que eles deram, de demonstração de que homens simples saíram daqui, desacreditados, foram lá, lutaram, foram heróis, e sem essa história de segregação, de separação. É mais um motivo de orgulho para nós que a gente tem que expor para as nossas gerações e destacar isso. Obrigado. Nas minhas considerações finais, me limito a agradecer mais uma vez ao presidente, ao coronel, aos colegas do Grupo Monte Castelo, as senhoras e senhores vereadores, todos aqueles que nos assistem, e reforçar o convite para o dia 15 estar lá conosco e ter essa experiência muito particular. Muito obrigado a todos, senhor presidente. Também agradecimentos e também em especial que é o nosso comandante, que sei que dá um apoio muito grande. Sem o 28º, o nosso grupo Monte Castelo não ia conseguir fazer essa reencenação. Temos ali um jipe, um material, alguma coisa a mais, com certeza, com toda essa logística e apoio do comandante. Não vou deixar de consignar também o agradecimento ao pessoal da Fundação Cultural, que está se esforçando em N atividades para a comemoração do centenário e ainda encontra espaço para que a gente faça o melhor lá no dia 15. Então, extensivo o agradecimento à Fundação Cultural de Criciúma e ao Executivo. Obrigada, senhor Márcio. Obrigada a todos vocês. Muito obrigado ao Legislativo também. Muito obrigado. Então, os trabalhos estão suspensos por até 5 minutos para que possamos nos despedir dos nossos convidados. Reabertos os trabalhos, continuamos, né? Alguns cederam seus horários políticos, passamos para o horário político, com a palavra o vereador do PSDB, vereador Daniel Cipriano. Desculpa, então, o vereador Miri D'Agostinho. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedido para o vereador Amaral Bittencourt. Questão de ordem. Senhor presidente, de acordo com o artigo 99, a linha C, eu vou me retirar da sessão. Muito obrigado. Ok, vereador.
Vereador, representa a Casa Legislativa. Senhor presidente, nobres vereadores, todos que nos acompanham esta noite, hoje eu quero fazer um agradecimento ao prefeito Wagner Espíndola e também ao secretário de governo João Batista Berolo Tita, onde fizemos uma reunião referente à frente parlamentar em defesa do bairro Pinheirinho, e onde fizemos alguns encaminhamentos muito positivos dessa casa. Fomos representados eu e o vereador Odinei Potelec, que é o secretário, e também o presidente foi convidado, mas ele não pôde comparecer devido a um problema de saúde de sua mãe. Então, teve um encaminhamento muito positivo, lá o estudo socioeconômico que a universidade está fazendo, já foi encaminhado todas as informações através da Secretaria de Saúde, do secretário David, e também do Serviço Social da secretária Dudy Sônigo, e também naquela oportunidade o secretário Tita colocou que foi designado um secretário do governo para fazer um acompanhamento especial a esta comissão. O secretário Tiago Fabres, ele está incorporando essa comissão, que a partir de agora o governo Vaguinho tem dado um olhar muito grande a esse processo, e por isso a Grande Pinheirinho. Então o secretário Tiago Fabres fará a interlocução entre o Poder Legislativo, o Executivo, a Ferrovia e o DENIT, juntamente com a equipe de governo. Então, por isso, é só enaltecer esse grande trabalho e dizer que estamos no caminho certo, o Poder Legislativo está dando a sua contribuição e o governo, com certeza, está querendo resolver essa situação do Grande Pinheirinho, junto com a Ferrovia Tereza Cristina e também com o DENIT. Então, só para enaltecer esse grande trabalho que está sendo desenvolvido pelo governo da nossa cidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida à vereadora secretária Gorete Boroli. A minha questão de ordem, presidente, é para mandar condolências para a família da senhora Maria Lúcia Meure Pereira, ali da Mina Brasil. Atendido de plano, vereadora. Continuamos com o nosso horário político. Vereadores do PL, vereador Luiz Fontana. Cedeu o seu tempo para o vereador Obadias, vereador Nicola Martins. Cedeu o tempo. Vereador Obadias Benoni, você dispõe de 10h30. Meu Deus. Senhor presidente, minha saudação também à nossa secretária, que está solita hoje, Patrícia, os demais vereadores, cumprimentá-los, cumprimentar também o público que está nos assistindo. Às vezes a gente fica muito triste, né? Isso vou fazer questão de destacar aqui no meu horário político, quando a gente olha para as cadeiras tão vazias, né, como deveria estar cheia do interesse da população, a Casa do Povo, onde a gente está aqui discutindo, conversando, falando de políticas voltadas para a nossa sociedade. Inclusive, a gente tinha que rever até o nosso horário de sessão. 5 horas, um horário que atrapalha, às vezes, o trabalhador que vem participar aqui. Fica a dica. Mas eu quero aqui, na minha contribuição de fala, de discurso, em relação ao período em que nós estamos vivendo, eu digo para os vereadores que estão no seu primeiro mandato, aqui, que não conhecem muito bem o vereador Obadias, aos que já conhecem, sabem da minha força na hora de falar, daquilo que eu creio, daquilo que eu defendo. Então, aos que estão chegando agora, não se assuste não, porque eu tenho de fato essa missão de defesa dos nossos princípios e também dos nossos valores. Eu tenho posição. A gente não abre mão do posicionamento. Quando você tem posição, você finca as estacas e mostra de fato para que você veio. Eu tenho uma causa e essa causa a gente vai levar enquanto tiver força, vereador Ademir, vigor físico,
dentro, vereador Neto, do preparo. Ontem eu falei aqui, na nossa conversa, nesse discurso, que às vezes é até uma conversa, que a gente tem que ter 3 pilares para você ingressar na política. Inclusive, eu dei uma entrevista agora e falei novamente sobre isso. Primeiro, você tem que ter vocação. A política está um caos no Brasil porque ela foi abordada ou foi entregue a pessoas descompromissadas que não entendem, não sabem de política, entendem muito bem e sabem de politicagem, que é muito diferente. Porque a palavra política é muito bonita. Vocês aqui, qualquer um aqui, poderia dar uma aula sobre isso, do que de fato é a polis, a discussão dos interesses coletivos. O problema que diante disso que nós estamos vivendo, destaco, posição, vocação, posição e preparo. É onde nós temos muitos inescrupulosos políticos envolvidos em um tempo presente. Por isso nós estamos indo em alta velocidade para a barranca. Barranca lá no interior de São Paulo é quando você está indo sem freio, meu irmão. Aqui também é, né? Estamos indo sem freio, vamos bater e vai estourar tudo. Estamos nesse sistema, estamos nesse caos. Obrigado, vereador Daniel. Eu estou falando sobre isso. Hoje, vereador Toninho, nós assistimos, aliás, o mundo está assistindo uma aberração. O mundo está assistindo um teatro, uma coisa preparada desde os seus corredores, nos seus bastidores e apresentada ao público. O senhor ministro Alexandre de Moraes, o temido, o imparável Alexandre de Moraes. Juristas, muitos deles e parlamentares, têm até medo de citar o nome dele. Têm até medo de falar o nome dele. Alexandre de Moraes. Estava lendo agora, à tarde, um pequeno artigo de um jurista, alguém do meio do direito, e esse cidadão escrevendo, dizendo o seguinte, que analisando as questões do que está sendo julgado do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele dizia o seguinte: as provas são forjadas e ninguém, imprensa, outros que poderiam estar na plataforma de questionar, ninguém questiona. Ninguém pode questionar aquilo que está sendo colocado em dúvida. Eu falei ontem e repito hoje. Alexandre de Moraes chegou a dizer hoje que ele se sente uma vítima de toda essa situação. Uma vítima que está julgando. É engraçado tudo isso que nós estamos vivendo diante do cenário que já está sentenciado, autorizado do que vai acontecer. Nada estranha a gente o voto dele, o voto de Dino e o que vai acontecer no final disso. Não é surpresa. Eu não sou bolsonarista, minha gente. Eu não sou bolsonarista. Eu sou brasileiro, da roça, do meio do mato. Alguém que tem princípios e acredita na verdade. As causas e aquilo que Bolsonaro defende, eu já defendi há muito tempo. Eu falo de aborto, sou contra o aborto, defendo as crianças, contra as pautas ideológicas de uma esquerda maldita que está afundando o nosso país. E isso sim impacta diretamente, porque eu ouvi discursos que eu me interesso por aquilo que muda a vida dos brasileiros. De tudo isso que nós estamos acontecendo e estamos vendo que está acontecendo e fechamos os olhos, olha quem está no poder hoje. Alguém que foi condenado, alguém que organizou a maior quadrilha política de roubalheira desse país. Olha, sentou lá, voltou ao poder, voltou a presidir, o seu presidente da nação, dos brasileiros. Ora, isso não impacta diretamente quando você analisa tudo aquilo que nós sofremos e percebemos que o Partido das Trevas realizou? Pode me processar, tá? Pode me processar, PT. O Partido das Trevas
realizou enquanto esteve nos 16 anos no comando do Brasil? Roubando, tirando dinheiro das crianças, tirando dinheiro das pessoas, tirando dinheiro da saúde, tirando dinheiro da segurança, enfim. Não impacta diretamente? Eu sou uma voz. Estarei aqui para ser essa voz. Subindo ou descendo, o que eu digo subindo ou descendo, aqui nesta casa, ou em uma outra casa, ou na rua, eu sempre vou ser a voz. Eu sempre vou representar quem confia em mim. Não, jamais vou admitir. O que eu puder fazer, farei, para que o poder não esteja na mão de políticos inescrupulosos, semelhante ao que estão aí. No caso do presidente Lula, com os aplausos e a conveniência e o abraço de um judiciário rendido para um partido de esquerda. É forte o que eu estou falando, mas eu tenho voz. Posição, posicionamento. Eu tinha anotado, senhor presidente, para falar aqui, que eu gosto de falar por tópicos, mas a gente vai ficando, vereador Miri, tão apavorado com o que está acontecendo com essa nação, que a gente vai discursando e a gente perde até o fim, o fio. Primeiro ponto, e termino aqui em 1 minuto, primeiro ponto, que a gente, 5 pontos, de primeiro ponto que a gente observa nessa encenação, nesse teatro que está acontecendo, a trazer para nós uma indignação com a aparência da legalidade. Não existe legalidade nesse julgamento que estão dizendo, que a gente já sabe o final que eu já disse. Segundo, as mãos estão dadas, firmadas, concentradas de poderes junto com Moraes. Alexandre de Moraes está falando como verdadeiro estadista, como verdadeiro político, e como juiz, isso não deveria acontecer. Como um membro da Suprema Corte, não deveria acontecer. O julgamento, terceiro, ele está sendo muito mais político do que um julgamento técnico. Nós estamos entrando, vereador Demir, mais por uma questão de vingança daquilo que Jair Bolsonaro, em tese, muita gente diz que é louco, mas o louco enfrentou o sistema. O louco falou o que muita gente não tinha coragem de falar. O louco disse muitas verdades que políticos que estão lá há 50 anos nunca falou. Esse é o louco. E por isso, a tal da vingança está chegando. A conta chegou. Enfrentou o sistema, desmascarou, paga. Cala o homem. E só tem uma forma de calar. Tentaram matar e não conseguiu. Só tem uma forma de calar ele. Vamos derreter o homem. Depois de derreter esse homem, a gente prende ele. Prendendo ele, silenciamos ele. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao líder do governo, Antônio Manuel. Senhor presidente, a questão de ordem é no sentido de solicitar a dispensa dos pareceres das comissões permanentes do PS 73 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetivar o pagamento de indenização das áreas de terras de propriedade da Milênio, administradora de bens limitados, situada no bairro Quarta Linha. Esse projeto, esse terreno que está sendo comprado é para a construção de salas de aula lá no bairro Quarta Linha, que vai ser feita lá, né? E ressalto que esse projeto também já recebeu o parecer da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade. A dispensa dos pareceres das comissões permanentes PS 73 está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido da dispensa foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, Toninho da Embralite.
Solicito, então, a inclusão na ordem do dia desta sessão do PS 73 de 2025. A inclusão do PS 73 na ordem do dia desta sessão está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Vou pedir só para recompor aqui a mesa. Peço ao vereador Neto que faça assento aqui junto com a mesa diretora para não ficar apenas o presidente e a secretária aqui na frente, apenas como vereador. Solicito agora a senhora secretária que eu faça a leitura das matérias. Indicação de número 458/2025, autor Nicola Hilário Martins. Manutenção da iluminação pública nas ruas SD 1528/052, bairro Mina Brasil e Balneário Camboriú, próximo ao número 379, bairro Pinheirinho. Requerimento de número 658/2025, autor Aldinei João Potelec. Envio de expediente solicitando informações à Casan sobre o andamento das obras da nova estação de tratamento de água previsto para o município de Criciúma. Requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Boa tarde, presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aí pelas redes sociais. Eu faço esse requerimento, senhor presidente. Em 2019, o município de Criciúma elaborou e aprovou o Plano Municipal de Saneamento Básico. E essa casa, em 2020, aprovou a lei, né, que aprovou o Plano Municipal de Saneamento Básico, a Lei 7.828. E o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele trouxe um diagnóstico completo, vereadores, sobre essa questão do saneamento básico no município de Criciúma e apontou alguns setores específicos, dentre eles a questão dos resíduos sólidos, dentre eles a questão das águas pluviais e das drenagens urbanas, também falou sobre a questão do abastecimento de água e do esgotamento sanitário. E o plano, além de trazer esse diagnóstico, ele trouxe metas e objetivos para cada um desses setores para esses próximos 20 anos. Então, de 2019 até 2039, o município de Criciúma, junto com a Casan, né, tem que executar esse plano de saneamento básico. E aí, dentro do plano, foi identificado, várias coisas foram identificadas. Por exemplo, nós temos cerca de mais de 40% de toda a água que é tratada no município de Criciúma, ela acaba sendo desperdiçada. Ou por conta da rede, já muitas vezes já mais antiga, com problema, né? Nós temos inúmeros casos e notícias de que adutoras estão se rompendo e aí tem que fazer a melhoria, arrumar a adutora. Foi identificado, por exemplo, no que diz respeito ao abastecimento de água, a necessidade da construção de uma nova adutora para trazer a água da barragem de São Bento até a estação de tratamento lá no Monte Vidéu. Inclusive, isso foi entregue pelo governador Jorginho Melo no ano passado, foi entregue. Essa adutora já foi construída e o próximo passo, vereadores, é justamente a construção da estação de tratamento de água. Foi identificada a necessidade da construção de uma nova estação de tratamento de água, ali, além daquela que nós já temos, que hoje, em torno, segundo os estudos, ela trata em torno de 1.000 litros de água por segundo. Essa nova estação de tratamento de água tem a previsão aí de 500 litros de água por segundo. Somando as duas juntas, serão em torno de 1.500 litros de água por segundo tratada. Nós precisamos lembrar, senhores vereadores e vereadoras, que as previsões que nós temos diante dos estudos que o próprio município tem feito, o diagnóstico para os próximos 25 anos, então a gente está falando até 2050, Criciúma deve chegar a 350 mil habitantes, vereador Neto. Então, há de fato necessidade real
da implantação. E os estudos já apontaram isso lá em 2019. Nós estamos em 2025. 6 anos já se passaram. A previsão é de que, de fato, a partir de 2025, como meta e objetivo do plano, que se começasse a implantação dessa estação de tratamento de água. Por isso, eu estou fazendo esse questionamento à Casan. Inclusive, o dia da inauguração da entrega da nova adutora, foi falado e noticiado de que a partir de 2025 iria se iniciar então a construção da nova estação de tratamento de água, e é por isso que eu estou questionando, né, qual é o cronograma oficial para a implantação da estação de tratamento de água em Criciúma, em que fase que se encontra esse projeto, se está na fase de estudo, de licitação, de execução, qual é o investimento total previsto, e quais são as fontes de recursos próprios, ou financiamentos, ou parcerias, qual é, de fato, a capacidade projetada da nova estação de tratamento e como ela se integra ao sistema atual de abastecimento de água do município, qual é a previsão de conclusão e o início da operação da unidade e quais as medidas estão sendo tomadas para mitigar os problemas atuais da perda de água, que chega aí a cerca de 40%. Então, isso são informações importantes, porque projetos como esse, vereadores, são projetos estruturantes que vão fazer com que a cidade de Criciúma possa não ter problemas de falta de água nos próximos anos. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Gostaria de, a partir desse momento, conforme o artigo 99, a linha C, justificar a minha ausência da sessão a partir desse momento, presidente. Atendido plano, vereador. Requerimento de número 659 de 2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo para que envie cópia completa do processo de número GBPMC 161/2025, mencionado no memorando 7134/2025, enviado pela Controladoria Geral do Município, CGM, em resposta ao requerimento número 476 de 2025, que trata sobre a realização de audiência pública como requisito indispensável para a elaboração do Plano Plurianual PPA. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 660 de 2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando e solicitando: 1. Gasto mensal por veículo equipamento automotor com combustível de janeiro de 2022 a agosto de 2025, identificando modelo, ano de fabricação, placa, lotação. 2. Quilômetros mês por veículo ou equipamento de janeiro de 2022 a agosto de 2025. 3. Gasto mensal da Prefeitura com combustível de janeiro de 2022 a agosto de 2025. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 661/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando: existe previsão para a repavimentação da rua Visconde de Mauá? A via está em péssimo estado de conservação das lajotas, especialmente no encontro com a rua Deputado Antônio Yain, próximo ao campo do São Cristóvão. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 459 de 2025, autor Nicola Hilário Martins. Manutenção na pavimentação asfáltica da rua Joaquim Nabuco, próximo ao número 100, Centro. Requerimento de número 662 de 2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando os seguintes: considerando os inúmeros acidentes que ocorrem no cruzamento das ruas Abílio Paulo, Agrimensor Casimiro Miglioli, bairro Centro, há intenção, providências como construção de faixa elevada ou outro dispositivo redutor de velocidade no referido local, além da colocação de placas de sinalização e pintura horizontal? Em caso de resposta positiva, quando será realizada a implementação da resolução? Em caso de resposta negativa, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação.
Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 663 de 2025, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: a. Quanto bebedouros que disponibilizaram água quente, fria e bebedouro PET estão disponíveis nos parques do município? B. Há intenção de ampliar o número desse dispositivo nos próximos meses? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 460 de 2025, autor Ademir José Honorato. Reparo na pavimentação da rodovia Luiz Rosso, próximo ao Mauri Sport Ball, de frente ao número 11620, dada a existência de buracos. Requerimento número 664/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. Há possibilidade de realização de manutenção com alinhamento do asfalto da rodovia Luiz Rosso, especialmente nos trechos que se conectam com as seguintes vias: Rua Mansueto Luiz Rosso, Avenida Júlia D'Agostinho Rosso, Rua Pompeu Rosso Menegon, Rua Francelino Arthur Lúcio e Rua Gerson Luiz Venson? Destaco que as recentes foram executado um trabalho de corte no asfalto nesses locais e que resultou em acúmulo de buracos e desníveis, prejudicando o tráfego de veículos e comprometendo a segurança dos motoristas e pedestres que circulam diariamente pela região. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras e públicos que assistem aqui em casa. Pois bem, eu venho chamar a atenção, né, porque está sendo muito pedido esses problemas. Lá está sendo feito calçada, algumas tubulações, passagens de água, tudo mais, nessas ruas, né? Só que é o seguinte, já faz tempo que já está quebrada e está cada vez mais, ela vai aumentando mais, vai rachando mais o asfalto e vai encaminhando ali o asfalto tudo ele novo das duas pontas dessas ruas, salvo uma, duas ruas que já estão mais tempo ali, mas ruas novas que um corte de 60, está passando o vídeo para quem quiser ver, ó, corte às vezes com 50 centímetros da concha de uma escavadeira, ela hoje está ali com quase 1 metro já, tem lugar que está quebrando o piso fora, então só está aumentando, correndo também o risco ali, como tem muitos cadeirantes, temos pessoas especiais e tudo mais, que usam, é só vocês verificar bem mesmo como é que está ali a situação, de se arrepiar. Eu cedo a parte sim para a senhora vereadora. Parabenizar, vereadora Ademir. Eu estive esse final de semana lá nessa região e na rua Gerson Luiz Venson, quase que o meu pneu ficou lá. Então, realmente precisa se olhar. Acho que ali o problema está com a empreiteira que está executando as calçadas e acho que a prefeitura tem que ir lá fiscalizar para ver como que está o andamento desse trabalho, que até por menos está demorando muito aquele calçamento, né? Perfeitamente, era esse ponto também que eu ia acabar comentando, que essa empresa está trabalhando, se ela tem que faz o corte e tem que deixar tudo pronto, por que ela já não faz a compactação correta? Já passou-se ali, tem local que faz 6 meses, desde o final do ano passado, estava aberta, a Mansueto Rosso está desde o ano passado, de outubro, novembro, aberta, e até hoje não foi fechado. Então, ou seja, já deu tempo, já compactou mais que o suficiente se apertar, se deixar no natural, né? Então, de repente, já pedi para a fiscalização olhar, tem pontos ali que já está totalmente quebrada a própria calçada, em função disso aí também. E é isso aí, peço a aprovação do requerimento e para as autoridades que vá lá fazer a cobrança, né? Que é o nosso secretário de obras da prefeitura. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 461/2025, autor Ademir José Honorato. Manutenção com recolocação de tampa das bocas de lobo, localizado na rua Nendissá, bairro Michel. Requerimento de número 665 de 2025, autor Márcio Darós da Luz, Gorete Mendes Correia Boroli, Marcos Soares Machado, Valdecir Bittencourt Amaral. A realização de sessão especial em homenagem à história do Poder Legislativo de Criciúma, em alusão ao centenário do município de Criciúma. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Requerimento de número 666 de 2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe planejamento para pavimentar a rua Sidney da Silva no bairro Mina do Mato? Se sim, quando? Se não, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 667 de 2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe planejamento e recuperação da pavimentação da rua Manuel Maria Sebastiana, no bairro São Francisco? Se sim, quando? Se não, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o veto parcial. Aposto pelo prefeito municipal o projeto de lei PL 74/2025 de autoria da vereadora Gorete Baroli, que dispõe sobre a identificação dos pontos de iluminação pública instalados no município e da outras providências. O veto diz respeito ao parágrafo único do artigo 1º. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela manutenção do veto, encaminhando para deliberação em plenário. Em discussão, o veto. Não havendo quem queira discutir, o veto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O veto foi aprovado por 9 votos e 5 votos contrários. Vou corrigir, pessoal, para não ter dúvida. Manteve-se o veto por 9 votos contra 5 votos. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo PE 067, encaminhado pelo prefeito municipal, que institui a Comissão de Avaliação de Imóveis, define sua composição e estabelece critérios e metodologia para conciliação e valores com base em pareceres técnicos e avaliação metodológica. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade com 3 emendas. As comissões permanentes de Obras, Saúde, Fiscalização e Educação opinaram pela aprovação com as emendas. Em discussão, emenda aditiva 01. Não havendo quem queira discutir, em votação, a emenda 01. Votação liberada. Votação encerrada. A emenda 01 foi aprovada por 12 votos e 1 abstenção. Em discussão, a emenda modificativa 02. Não havendo quem queira discutir, a emenda 02 em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. A emenda 02 foi aprovada por unanimidade. Em discussão, a emenda modificativa número 03. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A emenda de número 03 foi aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir o projeto está em votação. Lembrando, com as emendas aprovadas. Votação encerrada. Projeto com as emendas foram aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo PE 73/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar pagamento de indenização de área de terras de propriedade Milênio Administradora de Bens Limitadas, situada no bairro Quarta Linha. Os pareceres das comissões permanentes foram dispensados e o projeto foi incluso nesta ordem do dia, conforme deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir o projeto, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Legislativo PL 102/2025, de autoria da vereadora Gorete Baroli, que denomina Rua Sebastião Marcolino. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de resolução PR 08/25, de autoria da mesa diretora, que institui a Comenda Legislativa Centenária de Criciúma, 1925 a 2025, no âmbito da Câmara Municipal de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, Educação, Saúde e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. As emendas protocoladas deixam de ser apreciadas conforme informações constantes no parecer da Comissão de Saúde. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo PLCE-XZ 010/25, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a criação
das funções de diretor técnico médico, diretor clínico médico, estabelece gratificações pelo exercício das funções, define suas atribuições no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma, inclusive no Programa de Gestão de Desenvolvimento Médico, e altera o dispositivo da Lei Complementar 511, de 9 de dezembro de 2022, da outras providências. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, e a Comissão de Obras, Educação, Saúde e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de emenda da Lei Orgânica do Poder Legislativo pelo PL 02/25, de autoria de diversos vereadores, e da nova redação ao segundo do capítulo e ao inciso 2 inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Criciúma. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, e as comissões de Educação, Obras, Saúde e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Só peço, após encerrar a nossa sessão, que eu preciso entregar aqui os ingressos aqui para os vereadores, mas só que aguarde um minutinho. Então, terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima do dia 15 de setembro, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos, vamos em paz e o senhor nos acompanhe.